Tem certeza? O oficial do cartório perguntou uma última vez. Ela não respondeu. Apertou a caneta até os nós dos dedos ficarem brancos. A luz fluorescente acima dela zumbia fracamente como algo morrendo. O quarto cheirava a papel velho em julgamento silencioso. Então ela assinou: Isadora Hartmann, do grupo Hartmann, filha de uma das fortunas mais antigas do estado, acabara de se casar com um homem de botas gastas e jaqueta manchada de óleo. Ela ouviu as risadas abafadas atrás dela. Sentiu o peso de cada olhar naquele cinzento cartório pressionando a nuca como um percevejo. Ela perdeu a cabeça. Coitada! O que ameaçaram ela com? Mas então, assim que o homem ao lado dela alcançou a caneta, todos os telefones no quarto começaram a vibrar ao mesmo tempo. Um tremor percorreu o pequeno grupo. As pessoas enfiaram as mãos nos bolsos, olharam para as telas e suas expressões mudaram. Confusão, descrença, alarme. Os mercados tinham se movido. Algo enorme acabara de acontecer no mundo financeiro. Um nome obscurecido por uma década, enterrado sob empresas de fachada e manchetes deliberadamente apagadas, havia ressurgido. Isadora não olhou para o telefone. Olhou para o homem ao lado dela, para a calma linha de seu maxilar, para a firmeza de sua mão enquanto ele assinava. Ele assinou seu nome, Rafael Dumont, sem hesitação, sem teatro, sem sequer um lampejo de expressão. Então tampou a caneta e a colocou para baixo com perfeita quietude. Isadora ainda não sabia, mas o homem com quem acabara de ser forçada a se casar era o motivo de todos os telefones naquele quarto estarem tocando. O grupo Hartmann tinha sido a herança de Isadora e sua prisão em igual medida. Ela crescera entendendo duas coisas: que o nome de sua família carregava um peso tremendo nesta cidade e que o preço de carregá-lo era a obediência total. Seu pai, Guilherme Hartmann, não era cruel do jeito de monstros. Ele era cruel do jeito de arquitetos, preciso, estrutural, convencido de que cada parede que construía era para a proteção de alguém. Foi uma terça-feira de março quando ele a chamou para a biblioteca. Ela estava morando no apartamento da ala leste da família desde seu retorno de Londres, onde passara 3 anos construindo uma pequena mas genuína carreira como analista financeira. Ela fora boa nisso, melhor que boa. Mas Guilherme a convocara para casa 6 meses antes com uma única frase: a empresa precisa de você aqui. E Isadora, que nunca tinha se libertado completamente da gravidade daquela casa, viera. A biblioteca cheirava a couro e cera de limão. Seu pai estava sentado atrás de sua mesa. Sua madrasta, Patrícia, estava de pé na janela com os braços cruzados, olhando para o jardim como se nada disso exigisse sua atenção direta. O tio de Isadora, irmão mais novo de seu pai, Cláudio, estava sentado na poltrona no canto, girando um copo de algo âmbar. Sente-se, Isadora, disse seu pai. Ela se sentou. Ele contou a verdade sem preâmbulo, que era sua versão de misericórdia. O grupo Hartmann não estava simplesmente lutando. Estava desmoronando. 3 investimentos consecutivos falhos, uma aquisição alavancada que dera muito errado e a retirada silenciosa, mas devastadora de um grande parceiro institucional os deixara expostos de uma forma que anos de reputação não podiam encobrir. Em 6 semanas, a menos que algo mudasse, eles seriam forçados a uma falência estruturada. Isadora escutou. Ela sentiu o chão mudar ligeiramente sob seus pés. Há uma solução, disse seu pai. Ela não esperava o que veio a seguir. Havia um homem, um credor, indiretamente através de uma cadeia de empresas controladoras, que concordara em estender uma linha de vida crítica ao grupo Hartmann, não em troca de participação acionária ou termos de pagamento. Em troca de algo else, um casamento. Isadora olhou para ele. O nome dele é Rafael Dumont, disse Guilherme. Ele é. Eu sei o que é um casamento transacional, disse Isadora, sua voz monótona. Estou perguntando por que você acha que eu concordaria com um. Porque a alternativa, disse Cláudio da poltrona, sem levantar os olhos do copo, é que tudo isso desapareça. A empresa, o apartamento, as fundações, a equipe, tudo. Patrícia se virou da janela. Não estamos pedindo que você o ame, Isadora. Estamos pedindo que seja prática. Quem é ele? A pausa de seu pai foi quase imperceptível. Ele é um pai solo, um homem local. Ele tem uma filha. Ele vive de forma simples. Ele é pobre, disse Isadora. Ele é modesto, disse Guilherme com cuidado. Ele é pobre, ela repetiu.
É isso que você está me dizendo. Você quer que eu me case com um homem sem dinheiro para salvar uma empresa sem dinheiro. O arranjo foi feito, disse seu pai. A papelada está preparada. Ela olhou para os três. A compostura estudada de seu pai, o vazio cuidadoso de Patrícia, o copo de Cláudio. O preço para manter tudo isso, disse ela lentamente. Sou eu? Ninguém a corrigiu. O cartório era pequeno, sem eco e cheirava a papel velho. Rafael Dumont já estava lá quando Isadora chegou com sua tia como testemunha. Ele era mais alto do que ela imaginara, magro, com cabelos escuros que precisavam de corte e um maxilar com 1 dia e meio de barba por fazer. Sua jaqueta estava limpa, mas visivelmente velha. Suas botas estavam gastas no calcanhar. Ele segurava as mãos soltas ao lado do corpo. Ele olhou para ela quando ela entrou, não com fome, não com triunfo, não com a esperança cautelosa de um homem que sabia estar recebendo algo acima de sua posição. Ele olhou para ela com um tipo de firmeza cuidadosa, como um homem que já havia decidido como aquele dia iria transcorrer e fizera as pazes com isso. Ela não falou com ele antes da cerimônia. Mal olhou para ele. Tem certeza? A caneta, a assinatura, as risadas. Ela não se virou para encarar. E então estava feito. Rafael Dumont morava a 20 minutos do centro da cidade, num bairro que um dia fora operário e agora estava na etapa ambígua de gentrificação de outra pessoa. As casas eram pequenas, as árvores eram grandes e velhas. A rua era quieta do jeito particular de lugares onde as pessoas realmente vivem suas vidas em vez de encenarem. Sua casa era uma casa dos anos 1940, em estilo craftsman com porta da frente verde, e uma varanda que caía ligeiramente para a esquerda. O jardim não era manicuro. Uma bicicleta encostada na cerca lateral. Sinos de vento feitos de madeira flutuante e conchas do mar pendurados na beira do telhado da varanda. Isadora parou no portão da frente com sua única mala de rodinhas que ela arrumara como se fosse para uma viagem de 2 semanas, porque não se permitira pensar além disso, e olhou para a casa por um longo momento. Rafael destrancou a porta da frente e a segurou aberta. Ela entrou. O interior era pequeno e sem pretensão. Os tetos eram baixos. Os pisos eram madeira original, desgastados até um tom quente de mel. A cozinha era visível da porta da frente. Uma cozinha amarela com panelas de cobre penduradas num suporte e uma tigela de frutas no balcão e um desenho de criança preso na geladeira com um imã em forma de lagosta. Estava limpo. Essa foi a primeira coisa que Isadora notou, e ela odiou que isso a surpreendesse. A segunda coisa que notou foi a menina. Ela apareceu do corredor. 8 anos, pequena para a idade, com os cabelos escuros do pai e uma expressão de curiosidade absolutamente desprotegida. Ela usava uma camiseta com um diagrama do sistema solar e segurava um livro sobre criaturas do fundo do mar. Olhou para Isadora. Isadora olhou para ela. Oi, disse a menina. Você vai morar aqui agora? Lia, disse Rafael, baixo mas não afiado. Sim, disse Isadora. Por enquanto. Lia considerou isso com a seriedade focada de alguém arquivando informação com cuidado. Então disse, quer ver meu quarto? Talvez mais tarde. Tudo bem. Lia olhou para o pai. Pai, ela é bonita. Eu sei, disse Rafael. Isadora olhou para o outro lado. Nos dias que se seguiram, Isadora mapeou a geografia da casa e seus ritmos como se fosse uma espiã catalogando um território estrangeiro. Rafael acordava às 5h30. Ela o ouvia, não claramente, mas em contorno, movendo-se quieto pela manhã. Quando ela saía às 7h, o café já estava feito e havia comida, ovos, ou torrada, ou fruta, o que houvesse na casa. Ele nunca anunciava, apenas deixava ali. Ela comia porque estava com fome. Ele era mecânico. Trabalhava numa oficina mecânica independente a 3 quadras. O tipo de lugar com placa pintada à mão e um estacionamento que cheirava permanentemente a óleo de motor. Ele saía toda manhã às 7h15. Voltava às 18h. Nas terças, pegava Lia na escola mais cedo para a aula de natação. Nas quintas, ajudava com algo na escola. Ela deduziu. Era um clube de ciências. Ele não pedia nada a Isadora. Não impunha sua agenda à dela. Não se explicava. Ela achava isso, à sua maneira, mais inquietante do que hostilidade teria sido. Uma noite, ela chegou em casa e encontrou seus sapatos.
Um par de sapatos de couro italiano que usara numa reunião, arranhados feio no esquerdo, onde ela batera na guia, sentados junto à porta. O arranhão invisível, o couro polido. Ela os pegou e examinou. Não disse nada sobre isso no jantar. Ele também não disse nada. Lia falava sobre um documentário que vira na escola sobre respiradouros hidrotermais no fundo do oceano. Existem criaturas que vivem lá que não precisam de luz do sol de jeito nenhum, disse ela com a convicção evangélica de alguém recém-convertida. Elas só usam químicos das rochas. Elas vivem lá embaixo há talvez 1 bilhão de anos. 1 bilhão de anos. Rafael disse. Talvez. Os cientistas acham. Pai, pode existir algo vivendo no fundo do nosso oceano que ainda não encontramos? Provavelmente. Provavelmente sim, ou provavelmente talvez. Provavelmente sim. Lia pareceu satisfeita. Olhou para Isadora. O que você acha? Isadora pausou. Acho que o oceano é em grande parte inexplorado. Espécies são descobertas todo ano. Lia olhou fixo para ela. Você gosta do oceano? Não o conheço bem o suficiente. A gente podia ir algum dia, disse Lia com a magnífica falta de autoconsciência de uma criança que não entende que algumas coisas são complicadas. Pai me leva ao litoral às vezes. Tem um lugar de poças de maré. Isadora olhou para o prato. Talvez ela não disse não. Foi a primeira vez que ela não disse não. Isadora não era uma mulher que ignorava incongruências. Era o que a tornara boa em análise financeira. A capacidade de olhar para um balanço e sentir de algum jeito pré-verbal que algo estava errado antes de conseguir articular precisamente o que um número em proporção errada, uma suposição que não se sustentava, uma estrutura que parecia sólida de um ângulo e mostrava sua fratura de outro. Ela começou a sentir essa sensação em torno de Rafael Dumont cerca de 3 semanas depois do arranjo. Começou pequeno. Ela estava numa chamada de vídeo com um colega, um ex-colega agora. Seu trabalho em Londres não sobrevivera à volta para casa, e ela tentava reconstruir algum tipo de prática de consultoria a partir da rede da família Hartman. A chamada era sobre um fundo de investimento imobiliário que estava sendo reestruturado, e eles iam e vinham sobre os méritos de uma posição específica de dívida e capital. Ela não percebera que Rafael estava na cozinha até a chamada terminar. Entrou para reabastecer o café e o encontrou lavando pratos, aparentemente imperturbado. Desculpe, disse ela. Eu estava alta? Não. Ela serviu o café. A estrutura de troca que eles estão propondo, disse ele sem se virar, só funciona se as suposições de rendimento subjacentes se mantiverem. Se as projeções de taxa de capitalização deles estiverem erradas em mais de 40 pontos base, o negócio todo se inverte. Ela se virou para olhar para ele. Ele estava enxaguando um copo. Não olhou para cima. Isso, ela parou. Isso é uma observação muito específica. Você estava falando alto o suficiente, disse ele. Onde você aprendeu sobre taxa de capitalização? Ele colocou o copo no escorredor, leu em algum lugar. Ela o observou por um momento. Ele secou as mãos num pano de prato e saiu da cozinha. Ela ficou ali com o café esfriando. 2 semanas depois, um telefonema. Ela entrou do jardim. Começara a fazer suas chamadas matinais lá fora porque a luz era melhor e o ar ajudava a pensar e encontrou Rafael no corredor ao telefone. Ele falava numa voz baixa e sem pressa. Ela pegou fragmentos. A posição em Singapura. Eu disse, segure. Não toque até eu dizer. A aquisição da Erval. Não. Saia. Os passivos não estão precificados. Diga a eles que não estou disponível. Não estarei disponível. Eles sabem por quê. Ele desligou quando ela passou pela porta. Olhou para ela sem expressão. Trabalho? Ela perguntou. É, disse ele. Foi para a oficina. Vestiu o macacão e dirigiu até a loja. Naquela tarde, ela puxou as notícias financeiras no laptop e procurou pela aquisição da Erval, uma empresa de logística de médio porte que fora tema de uma guerra de lances no último mês. Às 18, o líder retirara. Pela manhã, o negócio estava morto. Ela sentou muito quieta no escritório de casa e pensou num mecânico no corredor mandando alguém sair de uma aquisição que depois desmoronara. Pensou no comentário da taxa de capitalização, nos sapatos reparados, na cozinha amarela e no ímã de lagosta e nos sinos de vento de madeira flutuante. Coisas que não se encaixam, pensou.
Ela não o confrontou. Ainda não, mas começou a prestar atenção de um jeito diferente. O ataque, quando veio, foi cirúrgico. Isadora soube dele numa manhã de quarta. Uma campanha coordenada de um concorrente, um grupo de holdings liderado por um homem chamado Gustavo Ramos, que vinha circulando a posição enfraquecida do grupo Hartmann por meses, resultara na retirada súbita de 3 credores institucionais restantes. Ao meio-dia, as facilidades de crédito da empresa foram suspensas. Às 15 da tarde, seu pai ligava para ela numa voz que ela nunca ouvira dele antes. Fina, raspada de compostura. Acabou, disse ele. Ela não disse a ele para não falar isso. Não tinha certeza de que ele estivesse errado. Passou o resto do dia em chamadas que não levavam a lugar nenhum, e-mails sem resposta e uma série de conversas com advogados que falavam em linguagem cuidadosa, que significava não há caminho limpo para a frente daqui. Ao entardecer, ela parara de tentar pensar em soluções. Sentou na sala de estar da pequena casa. Rafael estava pegando Lia na natação. Eles tinham se atrasado. Ela tinha a casa só para si e permitiu-se pela primeira vez em anos simplesmente ter medo. O grupo Hartmann tinha seus fracassos e suas crueldades e sua arquitetura de controle. Mas também fora, em algum sentido fundamental, a estrutura por baixo de tudo. Sem ele, seu pai não teria nada. O mundo cuidadosamente mantido de Patrícia se dissolveria. Os programas caritativos da fundação, que ela tinha de admitir, eram genuinamente bons. Independentemente de como eram usados socialmente, acabariam. Centenas de pessoas que trabalhavam na empresa seriam deslocadas. Ela colocou o rosto nas mãos. Ouviu a porta da frente. Olhou para cima, recompôs-se rapidamente, ou tentou. Sabia que seus olhos estavam vermelhos. Rafael entrou primeiro. Viu o rosto dela. Não disse nada imediatamente, o que ela agradeceu. Lia passou correndo por ele em direção ao quarto, já narrando algo sobre um chute de borboleta para ninguém em particular. E a casa encheu-se brevemente com o barulho de uma criança, existindo alto num espaço pequeno. Dia ruim, disse Isadora. Não era uma pergunta. Quer falar sobre isso? Ele perguntou. Não, ele assentiu. Foi para a cozinha. Ela o ouviu se movendo. Depois de um tempo, ele saiu com 2 canecas de chá, não café, que ela costumava preferir. Mas de algum jeito chá era o que o momento pedia, e ele sentou na poltrona em frente a ela, e não disse uma palavra. Eles ficaram assim por 20 minutos enquanto a voz de Lia vinha do quarto, explicando algo longamente para seus bichos de pelúcia. Isadora não chorou. Chegou perto, mas não. Vai cair, disse ela finalmente. Ele envolveu as 2 mãos em torno da caneca. Às vezes as coisas caem. A empresa da minha família, tudo que meu avô construiu. A empresa é o que você queria? Ele perguntou. Ela olhou para ele. O quê? É o que você queria? Ou é o que você devia querer? Ela não respondeu. Não tinha certeza de que sabia a resposta. Ele não pressionou. Ela dormiu mal aquela noite. Acordou às 4 da manhã para encontrar a casa escura e quieta. Foi para a cozinha pegar água e notou pela janela que a caminhonete de Rafael tinha sumido. Ficou na janela por um longo tempo. De manhã, a notícia veio. Um fundo de investimento anônimo operando através de uma entidade registrada em Luxemburgo com nenhum diretor público de frente, tinha se movido quieta, mas decisivamente para a posição do grupo Hartmann. Comprara os credores retirados com prêmio, reestruturara a dívida restante e estendera uma ponte operacional completa para a empresa. Nenhuma condição fora declarada publicamente. O grupo Hartmann estava salvo. Ninguém sabia quem fizera isso. Isadora sentou à mesa da cozinha com seu café e as notícias abertas no laptop e olhou para o assento em frente a ela. O assento vazio onde Rafael Dumont tomava café da manhã toda manhã e sentiu algo frio percorrê-la. O baile anual da Fundação Belmont era o tipo de evento que Isadora frequentara todo ano desde os 16. Era realizado no salão de baile de um hotel que já era velho quando sua avó era jovem, e atraía exatamente o tipo de pessoas que mediam seu valor pelo tamanho da mesa e pela etiqueta do terno. Ela tentara evitar ir este ano. Tentara 3 desculpas separadas, mas seu pai fora específico. Sua ausência seria lida como sinal de fraqueza, e a empresa não podia se dar ao luxo de mais disso agora. Ela não planejara levar Rafael. Ele oferecera. Ela olhara para ele no macacão que ele acabara de tirar. Na meia-lua escura de graxa sob uma unha do polegar que não saía direito,
e dissera sem pensar: "Você não precisa." "Eu sei", dissera ele. "Você quer que eu vá?" Ela pensara em entrar naquela sala sozinha. Nas perguntas, nos olhares. "Sim", dissera ela, surpreendendo a si mesma. Ele usava um terno escuro. Ela não sabia de onde viera. Era bem cortado, o que a surpreendeu, embora tentasse dizer a si mesma que não devia. Ele não disse nada sobre o vestido dela, que era longo até o chão e azul marinho, e levara 40 minutos para decidir. Simplesmente olhou para ela quando ela saiu do quarto e disse: "Pronta?" Ela não estava pronta. O saguão do hotel estava cheio quando chegaram. Isadora reconheceu rostos imediatamente. Membros do conselho, velhos amigos da família, concorrentes usando máscaras de colegas. Sentiu os olhos encontrarem ela e depois, com curiosidade sutil mas inconfundível, deslizarem de lado para o homem ao lado dela. O primeiro incidente aconteceu no guarda-volumes. Um funcionário de segurança jovem e importante num smoking alugado entrou no caminho de Rafael. "Senhor, posso ver seu convite?" Rafael enfiou a mão no bolso interno do paletó. Isadora, meio passo à frente, virou-se. "Ele está comigo", disse ela. "Claro, senhorita Hartman." O homem se afastou, mas não antes de ter tornado a avaliação visível em seu rosto. O segundo incidente aconteceu na hora do coquetel. Um homem chamado Garrett Weston, o tipo de homem que nunca distinguira entre networking e caça, os viu do outro lado da sala e veio com a confiança fácil de alguém que nunca precisara ser convidado para lugar nenhum. "Isadora." Ele beijou sua bochecha. Seus olhos já estavam em Rafael. "E este é meu marido", disse Isadora. Algo cruzou o rosto de Garrett. Ele se recuperou rápido. "Claro, eu soube." Estendeu a mão para Rafael. "O que você faz?" "Trabalho de mecânico", disse Rafael. O sorriso de Garrett não mudou. "Bem, bom para você." Ele se afastou. O terceiro incidente foi o que mudou algo. Um homem que ela não conhecia, corpulento, relógio caro, o herdeiro de alguém cuja riqueza fora adquirida recentemente, o suficiente para ainda parecer fantasia, parou ao lado de Rafael perto do bar e o olhou de cima a baixo uma vez. Devagar, do jeito que se olha algo enquanto decide se toca. "Você é o mecânico", disse o homem. "O que ela casou." Rafael olhou para ele sem expressão. "Sim, você dirigiu o carro até aqui também." Ele riu. Um som projetado para ser ouvido. E foi ouvido pelo pequeno grupo de pessoas por perto. Ou só estacionou. Isadora ouviu de 1 metro de distância. Ela passara a vida toda navegando salas como aquela. Sabia exatamente como suavizar algo, como virar, como redirecionar, como proteger todo mundo, inclusive a pessoa sendo insultada, da indignidade de uma cena. Ficou muito parada. Então deu um passo à frente e passou o braço pelo de Rafael. "Na verdade", disse ela claramente no pequeno raio de pessoas que registrara a troca, "ele é meu marido, e se quiser manter seu convite para o evento do ano que vem, sugiro que se lembre disso." O homem piscou. O grupo de convidados próximos encontrou outras coisas para olhar. Rafael não reagiu, não visivelmente. Mas ela sentiu através da leve pressão da mão no braço dele algo mudar, uma longa expiração, quase invisível, como um homem que segurava algo por muito tempo e acabara de soltar-lo ligeiramente. Mais tarde, no carro que ela dirigia, o que se tornara hábito deles embora ela nunca comentara, ela olhou para a estrada e não disse nada por um longo tempo. "Você não precisava fazer isso", disse ele. "Eu sei. Obrigada." Ela mudou de faixa. As luzes da cidade manchavam laranja no asfalto molhado. "Desculpe", disse ela, "por não ter feito antes." Ele não respondeu, mas também não olhou para a janela. Aquele foi o primeiro momento real, pensou ela. Foi onde começou. Ela não era por natureza alguém que deixava as coisas quietas. Na sexta depois do baile, enquanto Rafael estava na oficina e Lia na escola, Isadora sentou à sua mesa com sua segunda xícara de café e seus melhores instintos de pesquisa, e começou a puxar fios. Rafael Dumont, o nome não estava inteiramente ausente da internet. Havia exatamente o número certo de registros públicos, do tipo que ancoram uma pessoa ao mundo, mas quanto mais fundo se cavava, mais estranho ficava. Declarações de imposto, uma licença comercial para a oficina registrada há 6 anos, um registro de matrícula escolar para Lia, um endereço anterior numa cidade diferente. Antes disso, quase nada.
Um hiato de quase 3 anos, e antes do hiato, ela quase perdeu. O artigo estava enterrado num arquivo atrás de um paywall de um jornal financeiro, no qual ela teve de logar com suas credenciais antigas de analista, datado de 11 anos atrás. A manchete dizia: CEO da Dumont Capital Partners desaparece da vida pública, deixando para trás um mistério de 7 dígitos. Ela leu 3 vezes. Rafael Alexandre Dumont, 29 anos na época do artigo, fundador e CEO da Dumont Capital Partners, uma firma de venture e private equity que em menos de 4 anos de operação gerara retornos que haviam atraído comparações com as carreiras iniciais dos investidores mais celebrados do país. O artigo estimava que na época de seu desaparecimento da vida pública, as entidades que ele controlava direta e indiretamente representavam algo entre 3 e 5 bilhões em capital. Ele saíra, sem anúncio, sem comunicado à imprensa, sem arquivamento regulatório, além do mínimo necessário. Transferira controle operacional de tudo, instalaram um conselho independente, estabeleceram uma estrutura de trust de complexidade excepcional e desaparecera. O artigo especulava burnout, saúde mental, uma crise pessoal. Havia insinuações, cuidadosamente redigidas, de uma traição. Alguém próximo a ele, alguém na alta administração de sua própria firma que agira contra ele de forma significativa. Os detalhes não eram públicos. Os procedimentos legais, se houvera algum, tinham sido resolvidos em silêncio. Ele saíra de bilhões de reais e construíra uma vida numa casa com porta verde na frente e sinos de vento de madeira flutuante e uma filha que amava o fundo do mar. Isadora recostou na cadeira. Pensou no telefonema que ouvira. No comentário da taxa de capitalização, no fundo anônimo que se materializara da noite para o dia para salvar a empresa da família dela. Pensou nas botas gastas, nos sapatos reparados, nas 2 canecas de chá numa noite em que tudo caía. Pensou na pergunta que ele lhe fizera: é o que você queria ou é o que você devia querer? Fechou o laptop. Ficou ali por um longo tempo pensando no que significava escolher a pequenez de propósito, ganhar o direito de ser ordinário, proteger uma criança de um mundo que a usara de todas as formas disponíveis. Pensou em suas próprias razões para casar com ele, a coerção, a obrigação, a ausência de qualquer outra estrada, e sentiu pela primeira vez uma vergonha muito profunda e muito desconfortável. O Fórum Global de Capitais era realizado uma vez por ano numa torre de vidro e aço no distrito financeiro, e Isadora comparecia porque um dos parceiros institucionais do grupo Hartmann pedira especificamente e porque tentava demonstrar que a empresa ainda tinha liderança que comparecia. Ela não esperava que Rafael estivesse lá. Não esperava que a conferência estivesse em seu patamar superior. Atrás do piso de acesso credenciado organizado em torno da aparição principal de uma figura identificada apenas no programa como sócio fundador da DCP Holdings, ela não juntou as peças até já estar no elevador subindo. As portas se abriram num espaço amplo de teto alto arranjado com a precisão esparsa de um evento projetado para pessoas que não precisam ser impressionadas, sem tapete vermelho, sem arranjos florais ostentosos, apenas linhas de visão limpas, iluminação inteligente e uma sala cheia de pessoas que controlavam coletivamente uma porcentagem significativa do capital que fazia o mundo girar. Isadora pegou um copo de água de uma bandeja que passava, encontrou seu assento perto do centro da sala, olhou para o púlpito vazio. As luzes mudaram, a sala silenciou. Uma porta à esquerda do palco se abriu. Rafael entrou. Usava um terno que ela nunca vira antes, cinza carvão escuro, perfeitamente construído, o tipo de coisa que desaparece num corpo porque cai bem demais para se anunciar. Seu cabelo era o mesmo, seu maxilar tinha o mesmo contorno, suas mãos se moviam do mesmo jeito, sem pressa, assentadas. Não carregava nada, mas a sala se ergueu para encontrá-lo. Não literalmente. Ninguém se levantou, mas algo percorreu os convidados reunidos como uma maré, mudando de direção. Cadeiras se endireitaram, cabeças viraram. Conversas terminaram no meio da frase. O copo de água de Isadora, que ela erguera até metade dos lábios, parou ali. Ele chegou ao púlpito, olhou a sala. Seus olhos percorreram o espaço com a calma de alguém que já estivera em salas como aquela antes e as achara sem graça. Então seus olhos encontraram os dela. Ela não se moveu,
Ele também não. Meio segundo, o comprimento de um batimento cardíaco. Então olhou para o outro lado e disse no microfone com a exata mesma compostura quieta que usava para dizer a Lia que sim, provavelmente algo vivia no fundo do oceano. Vamos começar. Isadora sentou por 40 minutos da análise mais precisa e silenciosamente devastadora de fluxos de capital global que já ouvira de uma pessoa viva. Ao redor dela, pessoas que moviam mercados para viver escreviam em seus cadernos. Alguns tinham gravadores ligados, o que era contra o protocolo declarado na porta, e ninguém estava sendo impedido. Depois, enquanto a sala se reestruturava em conversa, ela não se moveu na direção dele. Esperou. Ele veio até ela. Isadora, disse ele. Rafael, disse ela. Ficaram a cerca de 1 metro de distância. O barulho da sala movia-se ao redor deles como água ao redor de 2 pedras imóveis. Há quanto tempo você sabe? Ele perguntou. Alguns dias, disse ela. Encontrei o artigo. Ele assentiu. Olhou para o chão brevemente, depois de volta para ela. Eu ia te contar quando. Quando tivesse certeza de que era seguro. Seguro para quem? Para Lia, disse ele simplesmente. Para a vida que construímos. Ela olhou para ele, para o mesmo rosto que olhara do outro lado da mesa de café da manhã por semanas. Do outro lado da mesa de jantar, num carro, num corredor, o mesmo rosto que descartara e avaliara e só recentemente começara a realmente ver. Eu não sabia, disse ela. Quando casei com você, eu não sabia. Eu sei, disse ele. Isso não é. Ela parou, recomeçou. Isso não é a única coisa que quero dizer. Eu sei disso também, disse ele. Mas provavelmente não é o lugar. Ao redor deles, as pessoas começavam a olhar curiosas, calculistas, lendo a linguagem corporal do homem que acabavam de ver comandar uma sala e da mulher parada perto dele. Vamos para casa, disse ele. Foi a primeira vez que Isadora percebeu, enquanto se moviam para a porta, que pensara na casa com porta verde na frente e sinos de vento de madeira flutuante como casa. Eles dirigiram para casa em silêncio. Lia estava na casa de uma amiga, um pernoite planejado que agora parecia a Isadora como se tivesse sido arranjado pelo universo para dar exatamente essa janela. Dentro, Rafael foi para a cozinha. Ela o ouviu enchendo a chaleira. Ficou na sala de estar e olhou para os desenhos emoldurados na parede. Desenhos de Lia numa mistura de giz de cera e aquarela. Uma baleia, um vulcão, uma figura que claramente pretendia ser o pai desenhado muito alto e muito gentil. Ouviu ele colocar 2 canecas no balcão. Foi para a cozinha. Me conte, disse ela. Ele se apoiou no balcão e olhou para ela com a mesma firmeza de sempre. Mas sem a armadura agora, ou com menos. Eu construí a firma com 2 pessoas, disse ele. Meu melhor amigo da faculdade e uma mulher com quem eu estivera por 4 anos. Éramos os 3 desde o começo. 5 anos depois, eles moveram capital de contas de clientes para um veículo que controlavam cerca de 12% do fundo. Foi feito com cuidado. Teria sido invisível para a maioria dos auditores, mas não para você, não para mim. O que aconteceu? Eu dissolvi a sociedade, resolvi em particular, paguei de volta todo o investidor dos meus holdings pessoais. Então saí. Lia tinha 2 anos. A mãe dela tinha saído no ano anterior. Essa é uma história separada. E eu acabara de passar 6 meses vendo 2 pessoas que eu amava me tratar como ferramenta. Eu estava acabado. Isadora não disse nada. Eu não queria que Lia crescesse naquele mundo, disse ele. O mundo onde dinheiro é a razão de tudo. Onde todo relacionamento é uma posição. Onde as pessoas sorriem para você e calculam você ao mesmo tempo. Ele pausou. Eu cresci confortável. Ela cresceu sabendo exatamente o que valia para as pessoas ao redor. E não era. Ele parou. Eu só queria que ela tivesse coisas reais, uma vida real, pessoas reais. Isadora olhou para o ímã de lagosta na geladeira, a baleia de giz de cera na parede e o arranjo com minha família. Ela disse o casamento. Ele colocou a caneca para baixo. Seu tio Cláudio veio até mim. Ele sabia quem eu era. Fizera negócios com um dos meus antigos sócios anos atrás. Achou que se pudesse estruturar um acordo através das entidades de holding que fosse publicamente associado a um ninguém, seria invisível para os concorrentes da sua família. Olhou para ela firmemente. Eu não quis. Disse não 2 vezes. O que mudou? Ele me mostrou seu arquivo, disse Rafael. Não o seu. A empresa, os registros de emprego,
As pessoas que perderiam o emprego, os programas da fundação. Uma pausa. E então me contou o que iam pedir que você fizesse. Isadora ficou muito parada. Eu disse que só faria se você concordasse livremente, disse ele. Ele me disse que você concordaria. Eu não acreditei inteiramente. Eu não concordei livremente. Eu sei. Eu não tive escolha. Eu sei disso também. Olhou diretamente para ela. Foi por isso que tentei tornar a casa o mais habitável possível. Eu sei que não posso desfazer as circunstâncias. Ela pensou nas refeições, no café já feito, nos sapatos reparados, nas 2 canecas de chá na pior noite. Você estava tentando ser decente comigo, disse ela. Sim. Porque se sentia culpado. Sim. E porque ele parou porque ficou quieto por um momento. Quando falou de novo, sua voz era diferente. Não mais fina, mas mais exposta. Porque cerca de 2 semanas depois, parei de me sentir culpado e comecei só a querer. Isadora olhou para ele. Eu queria fazer o café, disse ele. Eu queria consertar os sapatos. Não fiz porque você tinha sido prejudicada. Fiz porque olhou para as mãos dela, depois de volta. Você comeu os ovos. Disse sim para Lia quando ela perguntou sobre as poças de maré. Você me defendeu naquela sala mesmo quando ainda achava que eu era um ninguém. Você não precisava. Foi instinto, disse ela. Eu sei. E instinto te conta coisas. Isadora colocou sua própria caneca para baixo. Olhou para o homem do outro lado da cozinha. O homem com a voz quieta e as mãos pacientes e a filha que via as coisas claramente e com grande amor. Eu estava errada sobre você, disse ela, desde o começo em todos os sentidos. Você estava trabalhando com o que tinha. Isso é generoso. É preciso. Ele quase sorriu. Você não erra muito, Isadora. Só tinha os dados errados. Ela sentiu algo se mover no peito. Não a emoção desesperada e agarrada de alguém que precisava ser resgatada. Algo mais quieto, mais durável. Eu não sei o que é isso, disse ela, entre nós. Nem eu, mas acho que gostaria de descobrir. Honestamente, sem as circunstâncias, ele olhou para ela por um longo momento. Eu também. Do lado de fora, um carro passou na rua quieta. Os sinos de vento se moveram fracamente na varanda. Gustavo Ramos não aceitou a derrota com graça. Levou 3 semanas para identificar a estrutura de holding da DCP e rastrear, lá até Rafael. Quando o fez, moveu-se rápido porque homens como Gustavo Ramos eram perigosos. Não apesar de sua previsibilidade, mas por causa dela. Ele fez o que sempre fazia. Chamou todos os favores, todos os pontos de alavancagem, toda informação enterrada que pudesse ser usada como arma. Tinha alguém dentro da antiga firma de Rafael, uma relíquia da traição original, ainda carregando ressentimentos antigos. Em 48 horas de ser ativado, essa pessoa alimentara uma história para um outlet de notícias financeiras. Alegações de violações de valores mobiliários na dissolução original do fundo. Acusações antigas que tinham sido resolvidas em particular e enterradas, agora ressuscitadas e reemolduradas. A história foi ao ar numa manhã de quinta. Isadora soube às 7 quando seu telefone começou a tocar. Leu o artigo à mesa da cozinha enquanto Rafael fazia o lanche de Lia para a escola. Leu 2 vezes. Então colocou o telefone virado para baixo e olhou para ele. Você sabe, disse ela. Eu sei, disse ele. Selou o saquinho do sanduíche de Lia e colocou na mochila dela. Não é verdade. Não. Você tem a documentação para provar isso? Tudo foi preservado, disse ele. Toda a comunicação, todo o registro de transação. Meus advogados têm arquivado desde o acordo. Ela pensou rápido. Então a história morre no momento em que soltarmos. Mas eles vão saber disso. O que significa que isso não é o ataque real. Isso é a distração. Ele olhou para ela. O que mais o Ramos está movendo? Eles passaram a hora seguinte à mesa da cozinha. Lia fora levada para a casa da vizinha que dirigia o carona com 2 laptops abertos entre eles. Isadora rastreou os movimentos do mercado. Rafael fez 3 chamadas, curtas e diretas, para pessoas que ela agora entendia não serem simplesmente contatos da indústria de oficina. Às 9h30, ela tinha. Ramos usava o barulho da mídia para criar uma janela. Enquanto a atenção estava na história de valores mobiliários, seu grupo movia-se para adquirir uma participação de 40% numa das subsidiárias operacionais centrais do grupo Hartmann, de um acionista minoritário que estava sendo silenciosamente pressionado. Uma vez com essa posição,
O grupo Hartmann enfrentaria um impasse de governança e as entidades de holding de Rafael, que tinham se tornado estruturalmente ligadas à recuperação do Hartmann, seriam arrastadas para a disputa. Ele não está tentando destruir você, disse Isadora. Está tentando te prender, te forçar de volta ao aberto, te fazer lutar publicamente. Rafael olhou para a tela. Seu maxilar estava firme. Se você lutar publicamente, Isadora continuou, você perde a vida que construiu, tudo que escolheu, e se eu não lutar, disse ele, custa a você a empresa de novo. Ela olhou para ele. Deixe eu. Isadora, deixe eu lidar com o bloco da subsidiária, disse. Eu conheço aquele acionista, Teodoro Marques. Nos encontramos 3 vezes em vários eventos. A filha dele esteve na escola comigo por 1 ano. Ela já compunha a chamada na cabeça. Lendo os ângulos, ele está sendo pressionado porque acha que não há upside para a lealdade. Eu posso dar um upside para ele. Você estaria entrando no fogo cruzado de Ramos. Eu sei. Ele virá atrás de você pessoalmente. Ele pode tentar. Ela olhou para ele firmemente. Você protegeu a empresa da minha família quando eu não tinha nada a oferecer. Quando eu estava, ela pausou quando eu estava te tratando mal. Você fez porque era certo. Deixa eu fazer uma coisa porque é certo. Rafael olhou para ela por um longo momento. Algo se moveu atrás dos olhos dele. Tudo bem, disse ele. Ela ligou para Teodoro Marques às 10 e, às 11, estava num carro. Às 14 da tarde, estava sentada do outro lado de uma mesa de conferência de um homem de 70 anos que construíra sua participação na subsidiária do Hartmann através de 4 décadas de construção paciente de relacionamentos e que estava, profundamente, visivelmente desconfortável com o que estava sendo pedido dele. Ela não fez pitch, não negociou. Contou a verdade sobre a campanha de pressão, sobre as intenções de Ramos, sobre o que aconteceria com a subsidiária se fosse absorvida na estrutura de Ramos. E então contou o que podia oferecer. As entidades de holding de Rafael tomariam uma posição protetora no portfólio dele, isolando 3 outros ativos que ele detinha da volatilidade de mercado que claramente vinha. Estava oferecendo abrigo em troca de lealdade. Ele olhou para ela do outro lado da mesa por um tempo muito longo. Seu pai, disse ele finalmente, nunca me pediu nada diretamente. Sempre mandava alguém. Eu sei, disse ela. Você é diferente. Estou tentando ser. Ele assinou o acordo de lock-up às 15h15. A posição de Ramos foi bloqueada. No momento em que o outlet de notícias financeiras recebeu a resposta da equipe jurídica de Rafael às alegações de valores mobiliários, 600 páginas de evidência meticulosamente documentada, a história já desmoronava. Ao fim do dia, o outlet emitira uma correção. Pela manhã, 3 publicações concorrentes tinham rodado a história real. Uma tentativa de destruir uma entidade de investimento operando legitimamente através de acusações recicladas e refutadas. Gustavo Ramos não fez declaração pública. Não precisava. O silêncio era sua própria declaração. Isadora chegou em casa às 19h30. Rafael estava na cozinha. As luzes estavam acesas, quentes e amarelas, e cheirava a algo com ervas e alho no forno. E Lia estava na mesa fazendo lição de casa e explicando a um lápis, aparentemente, por que a lula gigante era subestimada como espécie. Isadora ficou na porta por um momento antes que alguém notasse ela. Pensou, isso é uma coisa real. Isso é como uma coisa real, parece. Lia olhou para cima. Você voltou. Eu voltei. Você ganhou? Isadora olhou para Rafael, que a observava do outro lado da cozinha com uma expressão que ela não vira nele antes. Aberta, desprotegida, como um homem que passara anos segurando uma porta fechada e, finalmente, cuidadosamente, a deixara girar. Sim, disse Isadora. Nós ganhamos. 3 meses depois, a casa mudara muito pouco. A porta da frente verde era a mesma. Os sinos de vento ainda se moviam no ar litorâneo quando as janelas estavam abertas, o que agora era frequente. O ímã de lagosta ainda prendia os desenhos de Lia na geladeira, embora houvesse novos, incluindo um que, em inspeção próxima, parecia retratar 3 pessoas paradas na beira de uma poça de maré. 2 adultos e uma criança com um caranguejo muito grande visível na água abaixo. Isadora mudara seu escritório para casa. Não o escritório do grupo Hartmann. Ela aceitara relutantemente e honestamente um papel formal na liderança reestruturada da empresa,
mas sua consultoria pessoal. O escritório de casa tinha uma janela melhor. De qualquer jeito, Rafael construíra para ela uma estante ao longo da parede sul. Fizera em 2 fins de semana, medira tudo precisamente e não dissera nada sobre ser um acessório permanente. Ela também não dissera nada. Algumas coisas não precisavam ser ditas em voz alta. O grupo Hartmann estava estável. Guilherme Hartmann se aposentara com graça, ou ao menos com tanta graça quanto era capaz, e cedera controle diário a Isadora e um novo conselho. Isadora insistira em reestruturar primeiro os programas caritativos. Seu pai objetara. Ela prosseguira mesmo assim. Patrícia mandara flores quando o nome de Isadora aparecera num perfil de negócios. Isadora mandara um cartão de agradecimento educado. Cláudio. Ela não falara diretamente com ele. Isso ainda era complicado. Permaneceria complicado por algum tempo. Isadora trabalhava em estar bem com isso. Rafael não voltara à vida pública. Fizera uma declaração através de sua equipe jurídica após o caso Ramos, que confirmara sua identidade e seu papel operacional contínuo na DCP Holdings. Não dizia nada sobre suas circunstâncias pessoais. Fora calibrada precisamente para dar a informação mínima necessária para fechar o capítulo. Ainda trabalhava na oficina 3 dias por semana. Tentara parar e descobrira que sentia falta. A satisfação específica de algo quebrado se tornando funcional, de um problema que tinha uma solução real. Isadora passara pela oficina uma vez deliberadamente a caminho de uma reunião. Vira ele através das portas abertas da Bahia, curvado sobre um motor, no macacão, falando com um cliente que era uma jovem com expressão preocupada e um sedã velho, que obviamente se tornara pouco confiável no pior momento possível. Observara ele ouvir a mulher descrever o som que o motor fazia, assentindo e então dizer algo que visivelmente relaxava os ombros da mulher. Isadora ficara sentada no carro no semáforo e sentira algo tão agudo e tão quieto que não tentara nomear. Foi um sábado no final de junho quando ela contou a ele. Lia estava nas Poças de Maré com a família de uma vizinha, sua primeira viagem sem um dos pais, pela qual ela lobeara com a determinação focada de alguém que herdara a abordagem do pai para conseguir o que queria. Rafael concordara. Isadora fizera Lia recitar as regras de segurança 2 vezes. Eles estavam na varanda. Final de tarde, o ar tinha aquela qualidade que às vezes tinha no início do verão, como se o dia não conseguisse se decidir a acabar. Isadora lia. Rafael não fazia nada em particular, o que era algo que ela reconhecera como uma das habilidades reais dele. A capacidade de ficar genuinamente parado sem que fosse vazio. Ela colocou o livro para baixo. Tenho pensado, disse ela. Tudo bem. Sobre o que eu quero, não o que a empresa precisa, não o que minha família precisa. O que eu quero. Ele olhou para ela. Eu quero ficar, disse ela. Não por causa de qualquer acordo, não por causa das circunstâncias, porque eu escolho. Ele ficou quieto. Eu quero estar aqui, disse ela. Nesta casa, com Lia. Olhou para as mãos. Com você, Rafael? Ele disse. Eu sei que não é. Eu sei que as coisas ainda são complicadas. Eu sei que não há jeito limpo de separar o que foi forçado do que se tornou real. Mas eu acho. Ela parou, recomeçou. Acho que o que se tornou real é mais real do que o que foi forçado. Acho que isso é verdade para nós dois. Ele olhou para ela por um longo tempo. É verdade para mim, disse ele. Então eu gostaria de tentar, disse ela. Honestamente, desde o começo, mais ou menos, sem a arquitetura das decisões de outras pessoas. Ele estendeu a mão pela pequena distância entre as cadeiras e pegou a mão dela. Não dramaticamente, não com o peso de um gesto projetado para ser testemunhado, apenas uma coisa quieta e deliberada. Sua mão, quente e calejada e completamente firme, fechando em torno da dela. Ela olhou para as mãos deles. Olhou para ele. Tudo bem, disse ele. Lia chegou em casa às 19h, queimada de sol e eufórica, carregando um pote com um caranguejo eremita que lhe fora explicitamente dito que não podia levar para casa. Ela levara mesmo assim, com uma explicação detalhada pronta que envolvia o caranguejo parecer ferido e, portanto, necessitar observação. Rafael olhou para o caranguejo por um momento. Vamos falar sobre as regras, disse ele. Mas só uma noite. Lia sorriu. Colocou o pote na mesa da cozinha, então olhou para Isadora com a intensidade direta que às vezes usava sem aviso. Você vai ficar? Perguntou. Isadora olhou para ela, para essa pequena séria,
pessoa de coração aberto que olhara para ela no primeiro dia nesta casa e oferecera mostrar seu quarto. Sim, disse Isadora. Eu vou ficar. Lia considerou isso. Então assentiu com o ar de alguém cuja avaliação fora confirmada, em vez de alguém recebendo notícia surpreendente. Bom, disse ela, o nome do caranguejo é Copérnico. Absolutamente não, disse Rafael. Ele parece um Copérnico. Ele ainda não parece nada. É um caranguejo. Isadora riu. Saiu mais fácil do que esperava. Mais cheia, menos construída. Um som real numa cozinha real com parede amarela e tigela de frutas, e um pote na mesa contendo um caranguejo eremita adotado ilegalmente. Rafael olhou para ela quando ela riu. Não disse nada, mas ela viu a coisa atrás dos olhos dele, a coisa quieta e enorme, e não olhou para o outro lado. Mais tarde, depois que Lia estava na cama e Copérnico fora realocado para a varanda com ventilação e água fresca, sobre o que Lia dera instruções muito específicas, Isadora ficou na janela da cozinha e olhou para o jardim escuro. Rafael veio ficar ao lado dela. Ficaram quietos juntos por um tempo, do jeito que tinham aprendido que significava algo em vez de nada. Eu pensei que ia perder tudo, disse ela. A empresa da minha família, a vida que me disseram que eu devia ter. Oisai. E em vez disso eu... Ela parou, olhou para o jardim. Acabei aqui. É pior? Ela se virou para olhar para ele. Não, disse ela. É a melhor coisa que aconteceu comigo. Só não sabia ainda. Ele olhou para ela. Do lado de fora, os sinos de vento se moveram, a madeira flutuante e as conchas do mar, fazendo sua pequena música específica no escuro. O homem que escolhera a pequenez de propósito. A mulher que aprendera pela primeira vez a escolher. A criança que soubera o tempo todo que era ali que estavam as coisas boas. Uma casa com porta verde na frente, um pote na varanda, um caranguejo chamado Copérnico. Provavelmente, tudo real, tudo escolhido, tudo, finalmente está.